Olá, mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão de formação aqui dada pela PCO. Hoje vamos falar sobre 5S, Introdução ao Sistema da Gestão Visual. E então vamos ver em que é que consiste o 5S e perceber que o 5S é uma ferramenta que é a base de toda a melhoria contínua. Portanto, sem a aplicação numa primeira instância deste tipo de metodologia, todo o tipo de melhoria contínua que eu quero estar a realizar dentro das minhas organizações torna-se muito mais difícil. Esta, no fundo, é a base de toda a melhoria que vai poder existir. Então, o que é que são os 5S? Esta metodologia tem a origem no Japão e promoveu a gestão e ordem de um espaço de trabalho através da eliminação de desperdícios. A aplicação dos 5S é a base de desenvolvimento de atividades de melhoria contínua robusta e sustentada, como eu já tinha dito anteriormente. E promove também o envolvimento de toda a equipa de trabalho num compromisso geral para a melhoria contínua. Deriva então de 5 palavras em japonês que significam, e aí são os caracteres em kanji, portanto significa sairi, classificar, saiton, organizar, saiso, limpar, seiketsu, normalizar e shitsuke, respeitar. Portanto, as primeiras letras são sempre S em japonês e então mais fácil ficou de estarmos a decorar o tipo de metodologia como 5S. O que é que são os 5S? Baseiam-se em 4 regras muito simples. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Fixar regras e respeitá-las. Se não fizermos nada, nada vai melhorar. Portanto, uma proatividade na melhoria. E se não pudermos fazer nós mesmos, pedimos ajuda. Espírito de equipa na implementação dessa melhoria. A regularidade, o rigor e, acima de tudo, a simplicidade aplicados diariamente. Portanto, estamos a falar de uma ferramenta muito simples de usar, com tarefas muito simples. Tem que haver uma disciplina de depois podermos estar a respeitar aquilo que foi tudo cumprido durante as fases iniciais. E é isso que é um dos papéis mais difíceis e um dos trabalhos mais difíceis quando estamos a implementar o 5S. Não é tanto executar os 3 primeiros passos, como já vamos ver, mas sim depois no final respeitar e manter o espaço como está definido anteriormente. Tem como objetivo então desenvolver o espírito de equipa entre os participantes, através da valorização do seu trabalho, tornar o local de trabalho limpo e transparente, organizado e seguro, e preparar a implementação de várias outras metodologias e práticas de melhoria contínua. Mais uma vez, eu volto a insistir, o 5S é a base de toda a melhoria contínua. Só em cima desta base, os 5S, é que eu posso ir melhorando todos os meus processos e implementando todas as minhas ferramentas de melhoria contínua. Deve-se começar, portanto, numa área piloto. Se uma empresa ainda não começou a desenvolver isto de uma maneira mais transversal, eleger uma área piloto, eleger uma equipa para a sua implementação. Dessa primeira equipa serão os coordenadores de futuras equipas que atenderão à ação à questão da organização. Portanto, tentar fazer isto primeiro num espaço limitado, com uma boa monitorização do processo todo, para depois as pessoas daí seguirem para toda a organização e para a tentativa de implementação de todo o processo em toda a organização. Existem, conforme vocês sabem, algumas resistências, muitas vezes, à mudança. As resistências são, por exemplo, o que é tão importante em classificar e organizar, porque limpar-se se vai sujar outra vez. Organizar e limpar é que vai melhorar o desempenho da fábrica. Como é que nós, limpando, podemos organizar o desempenho da fábrica? Muitas vezes podemos colocar essa questão. Portanto, isto são tudo resistências a tipo de mudanças que nós podemos confrontar-nos ao executar este tipo de metodologias. Já implementámos o classificar e organizar, porque voltar a fazer. Já fizemos os 5S aqui há uns anos e a coisa ficou na mesma. Não temos disponibilidade para essas coisas, estamos muito ocupados. Portanto, isto são tudo frases que nós podemos ouvir no nosso dia-a-dia que implicam alguma resistência e que há que combatê-la.
E combatê-la é através do envolvimento de todas as pessoas nestas atividades. É a melhor maneira de combater este tipo de entraves. E porquê é que implementamos todos os 5S? Porque não 4 ou 3 ou 2. Só ao final de cereja já está tudo tão bonito, porque é que devemos fazer mais? A metodologia exige que se façam os 5 e já vou ver porquê. Como benefícios, ajuda a diminuir o tempo que se troca de série, de ferramentas, ajuda a atingir o melhor desempenho da qualidade, ajuda a eliminar o desperdício e custos, ajuda a evitar atracos nas empresas, aumenta a segurança e reduz os acidentes, ajuda a diminuir avarias e reparações, ajuda a melhorar o desempenho geral da organização. No fundo, como uma palavra, ajuda a diminuir o desperdício. Reduz também tempos de paragens, mais desperdício, melhora o controle operacional dos processos, cria um ambiente industrial mais saudável, melhora a eficiência e produtividade, mais uma vez aqui desperdícios, reduz a burocracia e papelada e cria um ambiente de trabalho mais positivo também. Melhora a percepção do cliente, que também é importante para este aspecto, e que no fundo estamos a falar destes 7 tipos de desperdícios que nós já conhecemos do Lean: sobreprodução, inventário, transporte, defeitos, sobreprocessamento, movimentos e tempos de espera. Portanto, o 5S é a base que eu preciso de ter para depois tentar eliminar ou reduzir todos estes tipos de desperdícios através da aplicação de muitas outras ferramentas, do VSM, de um Kanban, do Pocayoka, de um SMED, de um JIT. Todas estas tarefas e todas estas metodologias e ferramentas mais avançadas têm que ter como base então, ou têm que estar assentes neste pilar dos 5S. Vamos então ver mais em detalhe em que consistem as 5 fases do 5S. Sair, classificar o que é útil, o que é necessário e o que já não tem, e tudo o que não é preciso elimina-se. Organizar, Saiton, colocar e definir a forma de ordenar o que é necessário em locais acessíveis. Saiso, limpar as instalações, determinar as causas de sujidade e resolvê-las. Seiketsu, normalizar, estabelecer as regras do trabalho e formalizar a organização e gamas de limpeza. E por fim, o Shitsuke, respeitar. Tomar o hábito de aplicar os 5S, respeitar a regra e melhorar continuamente. Vamos então ver o Sairi, em que é que consiste. Na classificação. É o primeiro pilar que corresponde ao princípio do Just-in-Time, que nos diz só o que é necessário, nas quantidades necessárias e só quando necessário. Ok? Por outras palavras, vamos eliminar tudo o que não seja necessário à produção em curso. Tudo significa mesmo tudo, não apenas aquilo que nunca se irá usar, nem apenas arranjar as coisas de forma ordenada. Portanto, eu só quero ter perto do meu posto de trabalho tudo aquilo que eu vou precisar. Vamos assim gerar espaço, tempo, dinheiro, energia e, em suma, eficiência. Porquê? Uma fábrica cada vez mais cheia e de difícil movimentação, se eu não fizer isto, os materiais necessários vão criar barreiras entre pessoas e equipamentos, é desperdiçado tempo à procura de peças e ferramentas, aumentam os custos de manutenção e de manuseamento, excesso de estoques e de materiais escondem vários tipos de problemas. E os excessos de materiais diminuem e dificultam o fluxo produtivo. Pessoas ou de materiais, claro. Como é que eu implemento? Aplico etiquetas vermelhas nos equipamentos, ou nas peças, ou tudo aquilo que existe em redor do meu posto de trabalho e pergunto se este objeto é necessário, se é necessário necessitamos desta quantidade e se é necessário aqui estar. Essas são as 3 perguntas básicas para todos os tipos de objetos que eu encontro e que tenho que responder a este tipo de análise. Os objetos podem assim ser etiquetados por um determinado período para confirmar a sua necessidade,
por exemplo, numa área de inúteis, à espera da decisão, máximo 2 semanas. Vai ficar ali, eu não sei se vou necessitar deste equipamento, desta peça, deste objeto. Vai para uma área de espera para perceber se nas próximas 2 semanas ou se no próximo mês eu vou ou não precisar deste equipamento ou desta peça. Está bem? Podem ser eliminados, não preciso nunca, podem ser recolocados noutra posição para facilitar o acesso, ou podem ser deixados onde e tal como estão. Ok? Portanto, isto no fundo serão os 4 destinos dos objetos que eu encontro ao redor do meu posto de trabalho. Conclusão então, no final desta ação, a área de trabalho deverá apresentar espaços vazios, permitir uma reavaliação do layout. Muitas vezes pensa-se ser necessário mais espaço para acomodar novos projetos. Muitas vezes basta aplicar a estratégia das etiquetas vermelhas para começar a eliminar os objetos que eu não pretendo e que não preciso ter. Seguinte passo, Site On. Organizar. O segundo pilar apenas pode ser implementado após o primeiro. Portanto, só após eu só ter aquilo perto de mim ou do meu espaço de trabalho, de só ter aquilo que eu preciso, então vou organizar. Organizar significa que os objetos necessários estão arrumados de forma a serem facilmente utilizados e identificados, de forma que todos os encontrem e arrumem após utilizados. Isto parece senso comum, mas muitas vezes o que é que isto faz? Faz eliminar muitos tipos de desperdício. Tal como classificar, tanto se utiliza em áreas operacionais como em áreas de serviço. Portanto, isto não é fundamental ser usado numa área operacional. Eu já participei em alguns projetos onde havia o 5S informático. Ou seja, se nós pegarmos no nosso computador e virmos a quantidade de lixo e de documentos que para lá andam, também poderíamos seguir este tipo de organização. Primeiro passo, eliminar todos os ficheiros que já não utilizamos. Segundo passo, que é este que está aqui, se são só estes que nós precisamos para o nosso trabalho, vamos então organizar em pastinhas. Vamos dar o nome correto e organizar em pastas. No fundo é o que estamos a poder fazer aqui também. Portanto, isto não é um modelo, nem é uma metodologia que só é aplicável a espaços operacionais, é também aplicado à área de serviços, nomeadamente, como eu estava a falar agora, a área de informática, porque se eu só tiver depois os documentos que eu preciso com o nome correto, eu cada vez que quero ir buscá-los demoro menos tempo a ir à procura deles. O demorar menos tempo a ir à procura dos documentos faz com que o meu processo produtivo em termos de serviços seja mais eficaz. Então, porque é que eu organizo? Para eliminar vários desperdícios, tais como a movimentação de pessoas para ir buscar material, tempo de procura da ferramenta adequada ou do fecheiro adequado, neste caso informático, energia para encontrar tudo aquilo que eu pretendo, há um inventário excessivo que esconde o que se procura, peças defeituosas por colocação nas posições erradas e falta de segurança devido à incorreta utilização dos contentores, por exemplo. Okay? Portanto, o segundo passo seria organizar. E temos que standardizar então. O método está consistente e tem que ser executado com tarefas e ações simples. Como é que implemento isto então? Vou decidir quais são as localizações apropriadas de cada produto ou de cada objeto. Localizo os objetos de acordo com a frequência de uso. Os que eu uso mais frequentemente estão mais próximos de mim. Organizar objetos utilizados em conjunto e na sequência de utilização ou em FIFO. Organizar de maneira simples e funcional com linhas diretas e ângulos retos de modo a minimizar movimentações e transportes. Identificar as localizações com quadros de identificação, o que é que aqui está, onde e quanto, qual é a quantidade. E podemos também fazer uma identificação visual com cores, contornos ou símbolos para podermos mais facilmente identificarmos todos os tipos de objetos. Ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Standardização, no fundo, é fazer esta mudança entre um tipo de oficina que muitos de nós conhecemos, que é a primeira que está do lado esquerdo, para termos todos os produtos organizados e de muito mais fácil acesso e organização. Isto é a standardização do meu posto de trabalho. Em conclusão, no final desta ação, a área de trabalho deverá estar devidamente organizada,
permitir encontrar facilmente tudo aquilo que se procura. Está bem? Então, uma vez que tem tudo organizado, vamos ao terceiro S, que é o SISO, limpeza. O terceiro pilar visa retirar toda a sujidade, detritos e poeiras do local de trabalho. Visa, obviamente, manter o local de trabalho limpo e às claras, de modo a melhorar as condições gerais e a motivação. É parte fundamental da política de segurança e saúde no trabalho. Visa igualmente manter tudo em condições ótimas de utilização quando e sempre que for necessário. Portanto, todos os meus equipamentos, uma vez que já estão no sítio certo e que já são aqueles que eu utilizo frequentemente, vão estar sempre em condições ótimas para poderem ser utilizados. Daí esta fase da limpeza. Porquê? Não apenas por tornar a área de trabalho limpa mais agradável e atraente, mas também porque é mais seguro, torna os problemas mais evidentes, é o primeiro passo para a manutenção autónoma, o TPM, melhora as condições de inspeção em trabalho e aumenta o moral do pessoal. Acima de tudo, ao limpar uma área, torna-se inevitável não nos apercebermos das condições dos equipamentos, das máquinas e das condições de trabalho em geral. Eu, ao limpar um equipamento, consigo mais facilmente ver se aparecem novas fugas do que quer que seja, de algum consumível ou de algum óleo, por exemplo. Eu, se gastar um equipamento ou se movê-lo de um lado para o outro, consigo ver se há alguma fuga por baixo ou se há alguma acumulação de alguns detritos ou algumas poeiras por baixo desse equipamento. É esse o tipo de limpeza que nós vamos ter a fazer. Como é que eu implemento isto então? Determinar quais são os objetivos da ação, que vale onde é que eu vou fazer isto, no armazém, nos meus equipamentos, no espaço ou na área de trabalho. Portanto, qual é a zona alvo deste meu passo de limpeza. Determinar as tarefas para a ação, determinar os métodos de limpeza, preparar as ferramentas de limpeza e iniciar a limpeza. Okay? Portanto, isto é a fase, é os passinhos todos do terceiro passo. Varrer, lavar, pintar, polir, desengorar, pintar a nível do chão, paredes, equipamentos, tetos, etc. Portanto, no fundo é organizar o espaço de trabalho de maneira que ele fique limpo, claro e acessível e que dê também uma boa moral e um bom ânimo e uma boa motivação para todos estarmos a trabalhar naquele local de trabalho. Como conclusão, no fim desta ação, a área de trabalho deverá estar, para além de organizada, também limpa e com condições para assim permanecer. Estar pronta para atividades de manutenção autónoma e preventiva. Okay? Saiketsu, o quarto passo, normalizar. Normalizar é um método de garantir que os três primeiros pilares se mantêm devidamente implementados e vivos. O normalizar vai integrar o classificar, organizar e limpar num todo. Vai também prevenir reveses na implementação dos três primeiros pilares, fazendo da sua implementação um hábito diário. Ok? Portanto, eu já tenho o meu espaço organizado e limpo e agora tenho que mantê-lo. E para mantê-lo tenho que normalizar todos os processos e todos os passos diariamente para que eu consiga estar a manter desta maneira o meu estado e o meu local de trabalho. Muitas vezes é a fase mais difícil. Portanto, não basta classificar, organizar, limpar uma vez, há que manter essa organização. Caso contrário, a situação volta rapidamente ao nível anterior ou ainda pior. É muito mais difícil refazer do que fazer à primeira vez. A moral e espírito da equipa são as primeiras vítimas, porque veem o seu trabalho a ser deteriorado. Ou seja, todo o esforço inicial terá sido em vão. Portanto, este é um dos objetivos desta fase da normalização. Principalmente há que incorporar os princípios dos 5S e não tomá-los apenas como uma moda passageira. Passam a estar em standards, passam a estar respeitados e normalizados todas as ações. Todos os dias faz-se a limpeza destes items. Todos os dias temos que verificar se as peças no final do dia de trabalho estão colocadas no mesmo sítio. Não só fazer isto da primeira vez e depois deixar a coisa descambar. E isto é a maneira mais fácil de eu garantir que o trabalho é executado sempre da mesma maneira, todos os dias, normalizando todas as tarefas.
Como é que eu implemento isto então? Tornar o classificar, organizar ou limpar um hábito. Nomear um responsável pelos 5S e claramente atribuir-lhe responsabilidades. Integrar os 5S às atividades diárias normais da organização. Verificar regularmente a implementação e a manutenção dos 5S. Aconselha-se a utilização de checklists para fazer este tipo de trabalho. Portanto, no fundo é englobar as atividades do 5S dentro das tarefas normais do dia-a-dia de cada uma das zonas de trabalho. Como conclusão, no final desta ação, a área de trabalho deverá estar devidamente atuada a nível de eliminação, organização e limpeza, ter definido todas as regras e responsáveis pela manutenção dos 3 primeiros pilares. Ok? Portanto, já está tudo definido e vamos manter isto ao longo do tempo. Para quê? Para chegarmos ao Shiketsu, que é o 5S, que é respeitar. E respeitar é tornar um hábito diário a correta manutenção dos procedimentos estabelecidos. Melhorar continuamente, repetindo constantemente o ciclo de implementação dos 5 pilares. Portanto, agora vamos melhorar o que nós já temos. Uma vez que já existe, que já está estandarizado, já está organizado, vamos agora, de uma maneira autónoma e contínua, melhorar as condições do meu posto de trabalho, respeitando tudo aquilo que foi feito anteriormente. Porquê é que se faz isto então? Portanto, nesta fase temos a implementação feita, as regras estabelecidas e então vamos ter que respeitá-las. Trata-se da última ação que permite que o sistema continue. As fases de eliminação, organização e limpeza foram implementadas, criam-se agora as regras para serem seguidas. Falta agora respeitar essas regras, por forma a dar continuidade à melhoria. Nesta fase, os 5S deverão fazer parte integrante no dia-a-dia, mesmo na presença de fatores externos da perturbação. Ok? Como é que eu implemento este 5º passo? Crio condições para respeitar o que foi planeado atrás. Tem que ter o envolvimento de toda a gente dentro da empresa. Todos temos que ter disponibilidade de tempo para fazer as nossas tarefas ou aquelas que nos foram alocadas no sistema do 5S, independentemente de tudo o resto que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Tem que haver uma estrutura que garanta que esse trabalho possa ser feito, tem que haver apoio da direção, tem que haver o reconhecimento e tem que haver uma satisfação, a melhoria da satisfação das condições de trabalho de todas as pessoas que trabalham naquela área. E tem que ser feito um seguimento destes indicadores que estão aqui a ser desenvolvidos. Os vários papéis são desempenhados, tem que haver a parte da direção, comprometimento e a criação de condições, no fundo é o que estava a dizer atrás, na disponibilidade de tempo, na estrutura, no apoio, no reconhecimento e na satisfação. Tudo isto tem que haver o comprometimento da direção. Eu já tinha dito num dos modos anteriores que a melhoria contínua e os projetos Kaizen, onde isto podem estar a ser incorporados, são o trabalho de toda a empresa na sua globalidade, não é só de um setor. É impossível implementar um processo de melhoria contínua ou de Kaizen dentro de uma organização se toda a organização não respeitar e não estiver envolvida nessa implementação. Portanto, é preciso comprometimento da direção e participação total de todos neste desenvolvimento. As etapas então do passo respeitar. Definir um calendário de curtas reuniões de trabalho entre os participantes. Implementar a realização de auditorias 5S e fazer o respectivo seguimento. Dar início a uma fase de melhoria contínua e saber recomeçar os 5S, ou seja, em termos de melhoria contínua, no ciclo PDCA, ir melhorando cada vez mais o meu posto de trabalho, analisando periodicamente todos os 5S, como é que eu analiso a sua melhoria, através destas auditorias, para garantir que todos os pontos que foram feitos anteriormente estão a ser seguidos e que a satisfação e a eficiência do meu posto de trabalho está cada vez mais eficaz. Como conclusão, nesta fase, que não é o término, mas sim o ponto de reinício, como estava a dizer ainda há pouco, conclui-se que os 5S são um método simples, mas também extremamente poderoso de melhoria de espaço de trabalho. Serve de base à implementação de outras metodologias, nomeadamente o SMED e o TPM, como já tinha falado anteriormente. É a base da implementação de todas as outras metodologias. Okay? Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção. Nunca se esqueçam,
não vale a pena estar a melhorar ou estar a tentar melhorar ou otimizar a organização da minha empresa se eu não tiver os 5S implementado. O 5S é a base de todos os pilares da melhoria contínua. Obrigado e até uma próxima oportunidade.